Hoje, nossa aula de educação cristã, ela vai falar sobre dormir tranquilo. Dormir aquela noite de sono, assim, reparadora, que faz você descansar. E é isso que a nossa aula vai falar hoje, tá bom? Vou deixar a Buba aqui no canto. A Buba hoje participou da aula, nossa ovelhinha aqui. E nós vamos falar sobre dormir tranquilo. Existem algumas coisas que nos ajudam a dormir melhor ou não. Então, olha só, nossa lição é a lição 13, ela fala: quando se deitar, não terá medo e o seu sono será tranquilo a noite inteira. Provérbios 3, 24. E aqui essa história, ela vai tratar com dois personagens diferentes, Davi e com Jacó. Então, olha só. Você sabia que uma das coisas mais importantes para a nossa saúde é o sono? Dormir na hora certa e na quantidade certa previne muitas doenças. Uma das razões por que muitas pessoas não dormem bem, por isso não descansam e ficam doentes, é que estão sempre preocupadas e inquietas. Davi era um rei muito importante e tinha muitas responsabilidades. Mas ele nos dá uma receita infalível para dormir bem. Quando me deito, durmo em paz, pois só tu, ó Senhor, me fazes viver em segurança. Salmo 44, versículo 8. Ele confiava no Senhor e sabia que podia descansar e dormir seguro porque Deus estava cuidando dele. Jacó foi outro homem que aprendeu a importância de confiar no Senhor, porque ele estava sempre cuidando dele, mesmo enquanto dormia. Jacó havia feito algo muito errado contra seu irmão Esaú. Mentiu para o seu pai e enganou a Esaú, roubando-lhe o direito de irmão mais velho. Por causa disso, Esaú ficou com muito ódio dele e resolveu matá-lo. Jacó então teve de fugir dele. Aconselhado então por seus pais, ele decidiu ir para Harã, onde morava seu tio Labão. Depois de caminhar muito, já era quase de noite quando resolveu parar em um determinado lugar e passar a noite ali mesmo, ao ar livre. Estando muito cansado, pegou uma pedra para que servisse de travesseiro e caiu num sono profundo. Então Jacó teve um lindo sonho. Ele sonhou que havia uma escada que ligava a terra e o céu, onde os anjos desciam e subiam por ela. Então o Senhor apareceu ao seu lado e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu avô Abraão e o Deus de Isaque, seu pai. Darei a você e aos seus descendentes essa terra onde você está deitado. Os seus descendentes serão tantos como o pó da terra. Eles se espalharão de norte a sul e de leste a oeste, e por meio de você e dos seus descendentes eu abençoarei a todos os povos do mundo. Eu estarei com você e o protegerei em todos os lugares aonde você for. E farei que você volte para essa terra. Eu não o abandonarei até que cumpra tudo o que lhe prometi. Que Deus maravilhoso e que promessa maravilhosa. Jacó não merecia, mas Deus em sua infinita misericórdia o abençoou. Quando Jacó acordou, compreendeu e disse: De fato, o Senhor Deus está neste lugar, e eu não sabia disso. Deus sempre esteve com Jacó, mas por causa do seu pecado, ele havia se afastado de Deus. E foi por meio de um sono tranquilo que Deus mostrou a ele seu amor e o seu perdão. Devemos entregar as nossas vidas, os nossos problemas e as nossas preocupações ao Senhor e descansar nele. Podemos ter um sono tranquilo e dormir sem medo e preocupação, pois o Senhor cuida de nós. Então, nós temos aqui duas histórias falando sobre o sono. Uma ali, Davi, contando como ele dormia sempre tranquilo, e Jacó, que exausto, deita em cima de uma pedra. Imagina que travesseiro ótimo, né? Pôs ali a cabeça na pedra, ficou com a cabeça durinha assim. E ele apagou de sono e Deus falou com ele por meio deste sono. E olha só a misericórdia de Deus. Apesar de Jacó ter precisado sair de casa, Deus não o desamparou. Existem algumas coisas que são importantes para a gente levar em consideração. Primeiro, Deus, muitas vezes no passado, ele falou com as pessoas, os personagens bíblicos ali por meio de sono, por meio dos sonhos. Enquanto a pessoa está
no momento dela de sono, ela está no momento de paz, ela está no momento que ela não está prestando atenção nas coisas que estão em volta. A gente pode dizer que a pessoa estava tranquila. E Deus age no meio da tranquilidade. Deus não é um Deus de confusão. E aqui, nós também vamos falar um pouquinho do sono no nosso dia a dia. Então, lógico que a gente tem vontade ali de deitar, às vezes vai contar carneirinhos, às vezes a gente dorme pouco, vê televisão até tarde, levanta no outro dia muito cedo ou levanta extremamente tarde. E isso não é bom. Por quê? Em primeiro lugar, enquanto nós somos crianças, alguns hormônios ajudam o nosso processo de crescimento e de desenvolvimento enquanto nós dormimos. Existe uma coisinha chamada sono REM, que é quando a gente chega no sono mais profundo que a gente tem. É nesse momento que o nosso corpo ele está recompondo suas energias, relaxando, deixando a nossa mente, tranquila para que a gente possa realmente desfrutar de uma boa noite de sono. Quanto crianças, a gente tem nosso momento de crescimento, ele é durante a noite. Nosso corpo precisa desse descanso. O ideal é que a criança ela durma até um pouco mais que o adulto, porque ela está nessa fase de crescimento. A criança ela vai dormir entre 8 a 10 horas por dia, enquanto o adulto ele deveria dormir 8 horas por dia. A gente sabe que não é a realidade da grande maioria, porque as pessoas saem para trabalhar, estudam, então esses horários de sono nem sempre eles são regulares. E aí muitas doenças acabam aparecendo, por quê? Porque o nosso reparador, que é o sono, não está em dia. Então o que acontece com a gente? A gente tá de mau humor, a gente tá triste, a gente tá irritado. Às vezes a gente começa a ter dores de estômago, começa a ter refluxo, começa a ter uma série de problemas e todos eles começam na falta de sono. E olha só, dormir bem, ele ajuda o nosso coração, o nosso pulmão, porque o nosso coração ele não precisa bater da forma que ele bate durante o dia, ele está também num processo mais de repouso, ele trabalha de uma outra forma, o nosso pulmão também. Então, os nossos nervos, os nossos músculos se relaxam. Então, quanto que nós precisamos dormir? O suficiente para que o nosso corpo caminhe de forma adequada. Uma outra coisa importante que a gente vê na Bíblia, algumas vezes aparece a palavra descansar. A palavra descansar não é só de descansar o corpício, não é só descansar o físico, é descansar as suas ansiedades. A nossa ansiedade, ela deixa a gente muitas vezes sem sono, com muita fome ou sem fome nenhuma, com vontade de atacar a geladeira, deixa a gente irritado, deixa às vezes a gente choroso, faz uma série de coisas. Davi falava que pra gente ter uma boa noite de sono, a gente precisava confiar e descansar. Quando nós falamos aqui sobre o descanso, a gente também tem um outro versículo que é super importante, que é para gostaria que vocês se lembrassem, se for possível, escreve numa folhinha colorida e coloca lá no seu quarto, deixa lá no lugar que você possa ver perto da sua cama. A Pro também vai fazer e vai mostrar para vocês na próxima aula. É o versículo que está na página 92. Tem lá Filipenses 4, 6 e 7. E fala assim: não se preocupem com nada, mas em todas as orações peça a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue compreender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Jesus Cristo. Eu lembro muitas vezes, né, quando eu era pequena, eu ia orar, e muitas vezes eu falava assim, eu estava na minha oração e no final eu sempre falava assim: Deus me dá sempre um sonho bom e nunca um sonho ruim, né? Coisa de criança, né? Eu estava orando, aí chegava no final e pedia para que Deus me desse bons sonhos e não me desse pesadelos, eu não tivesse pesadelos naquela noite. Então, a nossa oração,
ela tem muito poder, inclusive, de nós pedirmos para que Deus esteja nos abençoando, até mesmo nesses momentos que a gente acha que são simples, como é o momento do nosso sono. Quando fala que não vos preocupeis com nada, não significa que nada vai estar acontecendo, que a vida vai fluir bonitinha. Significa que a gente não tem que levar em consideração esse excesso de ansiedade que a gente tem. Hoje nós vivemos numa sociedade que é muito ansiosa, porque tudo acontece muito rápido, até a Pro fala muito rápido, né? Então, o que acontece aqui? Quando a gente fala sobre não ficar ansioso, significa que eu não estou deixando esse sentimento me dominar. Lógico que a gente fica ansioso. Nossa, é meu aniversário, tá chegando meu aniversário, que eu vou ganhar o meu presente. É uma ansiedade normal. O que não pode é aquela ansiedade que me impede de conseguir fazer as coisas. Então, eu tenho que também saber, em alguns casos aqui, o que eu preciso fazer para que eu não tenha nenhum tipo de sofrimento em relação à ansiedade. Eu tenho uma grande prova para fazer, um vestibular para fazer. Mas eu não estudei nenhum único dia. Adianta eu ficar ansiosa na véspera dele? Não, por quê? Porque eu estou ansiosa com o quê? Com uma prova, só que eu não fiz a minha parte. Então, fazer a nossa parte também faz parte de ter uma boa noite de sono. Quando eu conto uma mentira para alguém, eu quero enganar alguém, isso também tira o sono. Quando eu faço algo ruim contra as outras pessoas. Então, essa lição ela vai falar um pouquinho sobre noites tranquilas. E aí, você vai deixar seu versículo ali bem bonitinho. Na próxima aula, nessa aula aqui, vocês vão colocar a lição, que é a lição de número 13. Mas na nossa próxima aula, a gente vai ter um trabalhinho para nós fazermos. Você vai pegar lá o seu sulfitinho. Eu não tenho sulfite, a folha que você quiser. Nem precisa ser necessariamente folha, pode até ser um EVA, vocês vão entender já já. Eu, por exemplo, faz de conta, peguei aqui um EVA. Vou decorar o meu EVA. Aqui é a ovelhinha. E nesse meu cartazinho aqui, que faz de conta que eu enfeitei ele inteiro, né? Eu vou colocar o versículo de Filipenses. O versículo todo, né, gente? Não é só referência. Filipenses 4, 6 e 7. Porém, nessa aula aqui, você não vai ficar deixando já completamente adiantado. Por quê? Nossa próxima aula de educação cristã, a Pro vai dar na aula ao vivo para vocês, tá bom? Então, a Pro precisa que esses materiais para você fazer essa aula, eles estejam com você, tá bom? E aí, a Pro vai colocar na plataforma e na agenda o dia dessa aula que a Pro vai estar trocando, tá bom? Então, ó, beijo para vocês. Lembrem sempre de ter um coração em